No mundo corporativo de hoje, o Ernesto, Promissão e eu, convidamos aqui dois economistas que vão conversar conosco a respeito de gestão, e eles são sócios da empresa Verruel Business Games. Eu estou aqui com a Carmen Manzano e também com o Arnaldo Simões, a quem eu já quero agradecer a gentileza da participação de vocês dois. Carmen, em outras atividades, que não é exatamente a gestão, existem simuladores, né? Caso, por exemplo, o pessoal que vai fazer aviação, ao invés de você entrar no avião, você faz um simulador que é muito mais barato e você pode, né, você pode simular muito mais coisas do que acontece dentro de um avião. Essa ideia do simulador aí na gestão, tem alguma coisa a ver com isso ou não? Tem sim, Heródoto. Uma simulação que você faz numa aviação ou em qualquer outro lugar, você tem a possibilidade de sentir a coisa e com possibilidade de erros. Quanto mais você simular, será melhor, porque os erros vão sendo eliminados. No nosso caso, nos nossos simuladores, que você faz você tem a possibilidade de trabalhar todo o movimento da sua empresa, com todos os departamentos, com todas as partes financeiras, principalmente. E se você erra, você não é punido. Porque numa empresa, se você erra, principalmente nos números, com certeza você tem uma consequência aí muito desastrosa. Agora, Arnaldo, onde é que a informática entra para fazer a construção desse simulador? Se é que ela entra. Entra e muito, né? Primeiro porque os simuladores, ele tem toda uma fórmula matemática, né? Apesar da metodologia ser uma metodologia lúdica, a gente usa um tabuleiro, onde nesse tabuleiro você tem a visualização não só da cadeia de suprimentos, a gente usa peças que representam os produtos das equipes, e também tem uma outra parte que tem o fluxo de caixa, o tabuleiro usa moedas para isso, então a atividade é toda lúdica, você enxerga a empresa funcionando, mas os jogos também usam planilhas eletrônicas para você fazer os orçamentos. E toda a matemática, vamos dizer, do jogo é feita através de programas de computador. Quer dizer, a criação do jogo é toda feita baseado na informática. E para fazer criar esses jogos todos, eu utilizei toda a minha experiência de executivo de TI, né? Antes de montar a empresa, eu fui durante 25 anos executivo de TI. Trabalhei em empresas como a IBM, a Control Data, a ITT, na área de birô de serviços. Eu fui diretor de marketing, diretor de operações, diretor de tecnologia. Trabalhei em desenvolvimento de sistemas. Então, todo esse know-how de gestão de negócios, usando ferramentas de TI, foi importante para criar o expertise para poder criar os simuladores. Agora, eu queria perguntar a vocês, como é que o mercado recebeu essa nova proposta de vocês? O mercado estava muito carente desse tipo de produto, né? Na verdade, a ideia surgiu porque quando eu era consultor de TI para uma grande empresa de varejo, essa empresa resolveu treinar todos os funcionários utilizando um simulador que usava tabuleiro, e a queixa era: olha, nós temos aqui esse simulador, mas ele é um simulador genérico, ele não reflete as realidades do dia a dia do negócio. Então nós temos que transpor esse modelo para o nosso dia a dia. E aí você não tem grude, porque essa história de como seria isso aplicado na sua empresa. Então, todo mundo dizia: olha, nós gostaríamos de ter um jogo de negócios que ele fosse ajustado para o dia a dia, que ele trabalhasse as especificidades de cada empresa. Então, nós viramos os alfaiates dos simuladores. A gente desenha o modelo sob medida para cada empresa. E dentro daquela determinada atividade que aquela empresa exerce. Dentro daquela atividade, dentro das características. Porque, por exemplo, nós temos alguns casos onde a gente tem empresas concorrentes, por exemplo, no ramo de cervejas, né? Nós trabalhamos com empresas concorrentes, cada uma com seu simulador, totalmente confidencial, um modelo que a gente não divulga, né? Porque a gente tem cláusulas de confidencialidade, de proteção das informações. E você vê que apesar de você ter duas empresas no mesmo ramo, vendendo produtos totalmente competitivos, a gente costuma dizer que a alma de cada empresa é completamente diferente. Então, cada empresa tem um estilo de trabalho, tem objetivos, tem focos completamente diferentes. E você não pode usar um simulador genérico, você tem que adequar o modelo, porque, como a gente está falando, esse simulador é como um avião. Sim. Eu não posso botar um piloto que vai pilotar um Airbus num simulador num Boeing.
ele tem que pilotar o simulador do Airbus. Certo. Então, a mesma coisa vale para o simulador de negócio. Ele tem que ser todo ajustado às especificidades de cada empresa. E esse tipo de produto tailor-made, né, feito sob medida, não existia no mercado e continua não existindo. Existe uma carência muito grande desse tipo de produto. Então, a gente entrou com um produto... Ele é o software ou não? Não. Não. Não, a gente usa software para desenvolver, mas ele não é um software, ele é um trabalho totalmente vivencial. Ok, nós vamos fazer então esse nosso primeiro intervalo, nessa conversa com nossos dois convidados. Você está ouvindo aqui o Arnaldo Simões e também a Carmen Manzano, nós estamos falando sobre gestão de empresa. E você pode ouvir novamente a entrevista deles no site cbn.com.br. E perguntas, se você tiver, você entra ali do lado, no blog do Barbeiro, que sou eu. Até já. Bom, hoje no Mundo Corporativo nós voltamos falando um pouco mais sobre gestão de empresas. Nós estamos aqui com dois economistas, a Carmen Manzano e o Arnaldo Simões. Eles que são diretores de uma empresa chamada de Verruel Business Game. Agora, Carmen, por que um game na área da administração? O game é alguma coisa lúdica, ou seja, eu aprendo jogando, e isso acaba me estimulando mais do que simplesmente pegando um grosso tratado de administração e ficar queimando as pestanas lá? Olha, Heródoto, eu acho que principalmente para o brasileiro, uma coisa lúdica funciona muito melhor do que qualquer outra ferramenta que você coloque. A pessoa, ou à frente de um micro, hoje é muito gostoso, né? Você navegar e tal. Mas quando você fala de aprender através de uma metodologia assim, o brasileiro ainda não tem essa cultura, né? De repente ele já passa para um outro joguinho, ele já entra para saber se ele tem um recado, se ele tem um e-mail, ele navega mesmo. E nessa navegação ele vai voar alto. Então, para você chamar a pessoa, puxar novamente para aquela matéria árdua, por quê? Numa simulação, como um jogo, onde você coloca as peças em cima de um tabuleiro, representando equipes de trabalho, produtos, matérias-primas, pessoas, dinheiros, né? O valor monetário da coisa. Quando você coloca todo mundo ali, a primeira coisa é, ele está competindo, ele quer ganhar o jogo. Agora, Sempre. contra quem que ele está competindo? Normalmente os jogos, você tem, quando nós montamos um jogo e aplicamos o jogo, você vai trabalhar numa equipe dentro da empresa. As equipes são concorrentes entre si. Então, todo mundo tem que ter um resultado, tem que mostrar um resultado que normalmente é um número. Sempre na parte de finanças, porque nossos jogos são simuladores estratégicos e financeiros. Tudo dentro da empresa acaba num número, num índice financeiro. E eles têm metas para atingir. E todo mundo quer atingir a melhor meta, porque ele quer trabalhar da melhor maneira possível, eliminando todos os erros, derrubando barreiras, né, dentro das empresas. Ele tem que entender melhor como é que a empresa funciona, porque você estando em cima de um tabuleiro, você tem uma visão, antigamente nós chamávamos uma visão de helicóptero. Hoje essa visão é de satélite. Por quê? Você consegue visualizar o mapa da empresa com todos os departamentos, todos os problemas que eles encontram, e se você tem, por exemplo, hoje nós temos 55 mapas diferentes para setores diferentes da economia. Então, se você vai trabalhar uma indústria, você vai trabalhar toda a parte de fornecedores, todos os problemas que a empresa tem com fornecedores. Quando você entra dentro da empresa com aquele material, você trabalha todos os processos produtivos, e dentro de um processo produtivo, quantos problemas você tem? Muitos. Você tem perdas, você tem faltas, você tem equipamentos com problemas. E depois que você trabalha todos os problemas produtivos, você trabalha o quê? Vamos colocar esse produto no mercado. Quem são os seus players de mercado? Quem são os seus concorrentes? Você trabalha como para colocar esse produto no mercado? Com que imagem corporativa, imagem do produto, preço de cada produto? Depois que você trabalha toda a cadeia, você trabalha também, quando você coloca o seu produto no mercado e o dinheiro entra, o que você faz com esse dinheiro? Você vai investir em quê? Você vai pagar todos os seus funcionários, uma parte administrativa grande, você vai ter que investir em máquinas e equipamentos. Essas máquinas e equipamentos sofrem uma depreciação. Muitas vezes, a maioria dos funcionários não sabem o que é isso, como é que a empresa mexe com esse dinheiro,
né? Cada um dentro do seu departamento, aquilo ali é uma célula, né? É mais ou menos estanque, você diria? É uma célula. Então, o que acontece? As pessoas têm que trabalhar e têm que entender todo o movimento da empresa. E tudo isso acaba num número, num índice financeiro, que é medido, e em cada jogo nós medimos isso. Então, se você está num grupo de pessoas trabalhando, cada grupo tem o seu tabuleiro, a sua empresa, e eles vão competir com os outros. E ele tem que mostrar o melhor resultado possível. Não, você gostaria de complementar? O problema que você encontra nas grandes organizações, basicamente, é o seguinte: as grandes organizações, toda empresa, geralmente, tem um tripé, né? O tripé é administrativo, financeiro, marketing e vendas e produção e logística. Essas 3 áreas têm que trabalhar sempre muito integradas, né? E sempre que as empresas fazem apresentações, falam as 3 áreas têm que trabalhar de uma forma super integrada, mas o que acontece na prática é que essas áreas formam feudos e elas vivem brigando entre si. Então, eu queria que você me explicasse como é que a gente vai desmontar esse feudo, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto conversando com o Arnaldo Simões e também com a Carmen Manzano. Nós estamos falando aqui sobre o método de gestão na forma de games. Você ouve a entrevista por inteiro no site cbn.com.br e as perguntas você faz ali do lado, no blog do Barbeiro. Nós voltamos depois do intervalo. No mundo corporativo de hoje, nossos 2 entrevistados são economistas, a Carmen Manzano e o Arnaldo Simões. Estamos falando aqui a respeito de games. Arnaldo, te interrompi agora há pouco, quando você disse, olha, nós temos que acompanhar todas as áreas, porque muitas vezes são estanques, né, e uma não sabe o que a outra está fazendo. Como é que um game como esse é capaz de integrar áreas tão diferentes de uma mesma empresa? O game, como ele é desenhado sob medida, antes de você desenvolver, você entrevista executivos da empresa das diversas áreas. E você estuda o caso da empresa. Então, o facilitador que vai conduzir o game, ele tem que ter um conhecimento profundo do negócio e que está sendo simulado no jogo, porque o jogo é uma escala em ponto menor da realidade do dia a dia da empresa. Então, no simulador você coloca as finanças, você coloca a produção, você coloca a parte de vendas e as pessoas, as equipes que vão conduzir a empresa, elas vão fazer o papel de diretores executivos, gestores do negócio. Ou seja, eles têm poder de decisão. Poder de decisão. Então você pega e mescla nos times pessoas da área de finanças, da área de produção, da área de marketing, trabalhando e tomando decisões em conjunto. Com isso, você abre a visão dessas pessoas para que elas enxerguem os outros processos, os outros departamentos da empresa. Então, eles passam a ter o que a gente chama de visão global de negócios e espírito empreendedor. Então, eles passam a entender como os departamentos são interdependentes e quais as dificuldades que os outros departamentos têm. Com isso, através do conhecimento dos problemas dos outros departamentos, você lubrifica ou azeita o relacionamento interdepartamental. Agora, não, essas reuniões semanais de todos os departamentos não resolveria do mesmo jeito? Não resolve, porque geralmente nas reuniões semanais você faz o estabelecimento de metas, né? Eu fui executivo de informática e participei de N reuniões então se estabelecem metas e cada área procura justificar o porquê que não cumpriu, né? E sempre tentar colocar a culpa na outra área. Não, eu fiz a minha parte, mas o problema não foi comigo. Então, as reuniões não azeitam porque as pessoas não procuram entender o problema do outro. E na hora que você coloca num simulador, por exemplo, o funcionário de finanças, tomando decisões de marketing, ele vai sentir a dificuldade que é vender e abordar o cliente. Na hora que você coloca o executivo de vendas fazendo um planejamento de logística e produção, ele vai perceber que o colega dele da produção tem dificuldades enormes para entregar aqueles produtos que o vendedor vendeu. Então, esse entendimento da outra área faz com que as pessoas sejam mais condescendentes e procurem trabalhar em time. Quer dizer, e aí na hora que você chega, por exemplo, um executivo de vendas fecha um contrato e ele tem uma entrega, vamos dizer, de 50 mil toneladas de um produto para entregar até uma sexta-feira. Aí ele chega para o colega dele de produção e fala: fulano, olha, eu tenho uma venda aqui de 100 mil toneladas, mas eu só consigo esse contrato se entregar até sexta-feira. Aí o que o cara de produção fala? Ah, mas até sexta-feira eu só consigo produzir 80 mil. Pois é, mas 80 mil eu perco a venda. Como é que nós podemos trabalhar em conjunto para resolver esse problema e não perder a venda? Então você sensibiliza, cria uma parceria. Você rompe aquela história, bom, meu problema é vender, o seu é produzir. Não. Tá certo, eu vendi, agora você trata de entregar o produto. Pois é, você quebra esse paradigma,
Porque aí eles, olha, me ajude a resolver o problema. O que você pode fazer? Aí, então, os dois vão trabalhar em conjunto. O que geralmente acaba acontecendo é o cara de produção diz, olha, eu vou botar hora extra, eu vou fazer um time extra, eu vou cortar a manutenção, eu consigo entregar 90 mil. Agora, você negocia com o seu cliente para entregar 10 mil na segunda-feira. Tudo bem? Aí ele vai lá negociar e você, com esse entrosamento, com esse trabalho em time, você consegue alavancar e fechar o contrato. Mas isso só é possível na hora que as áreas têm a visão das outras áreas. Então, o objetivo dos jogos de negócio é exatamente abrir a visão do negócio para que todas as áreas trabalhem focados no objetivo comum, que é maximizar o lucro da empresa. Porque o fato é o seguinte, se você perguntar qual é o objetivo de qualquer empresa? Lucro. É tão simples quanto isso. Então, as pessoas têm que trabalhar focadas no lucro e tem que entender que todo mundo faz parte de uma engrenagem. E não adianta ficar dizendo, eu fiz a minha parte, o problema não é aqui. Não, todo mundo tem que fazer a sua parte. E o jogo permite isso. Tá certo. Vamos aqui a outro intervalo. Você está ouvindo aqui uma entrevista com o Arnaldo Simões e com a Carmen Manzano, conversando conosco sobre games na área da administração, um modo interessantíssimo que estão explicando aqui. Eu quero dizer a vocês que a entrevista dos dois está novamente lá no site. Fica à sua disposição no cbn.com.br. E você pode fazer pergunta aos dois. Eu já pedi a eles, vão responder as perguntas no blog. É o blog do Barbeiro. A gente vai voltar logo depois do intervalo. Até já. No mundo corporativo de hoje, nós estamos acompanhando aqui uma entrevista sobre gestão de empresa com os nossos dois convidados, a Carmen Manzano e também o Arnaldo Simões. Os dois são economistas e responsáveis aqui pela empresa Veruel Business Game. Carmen, esse sistema que vocês estão desenvolvendo no Brasil, é um sistema só para ser aplicado na metodologia da direção das empresas brasileiras? Ou isso pode ser aplicado, por exemplo, em outros países do mundo? Heródoto, nós temos trabalhado em outros países também, porque quando as empresas brasileiras aplicaram o nosso trabalho aqui, perceberam que os funcionários de outros países teriam que passar também pela mesma metodologia, eles querem disseminar os mesmos conceitos. Então, nós fomos convidados por algumas empresas para dar o treinamento em outros países. Para nós, da Veruel, foi uma surpresa e uma alegria muito grande quando nós fomos convidados a primeira vez para fazer o primeiro trabalho na Argentina. Foi um susto, porque brasileiros ensinando o quê para argentinos? O que nós vamos fazer lá, né? Primeiro traduzimos tudo. Vocês têm condições de aplicar em espanhol? Temos, vamos lá. Fizemos o trabalho, chegamos lá e encontramos aquela diretoria toda da empresa, assim, os argentinos, a primeira coisa, assustados. O que esses dois brasileiros vieram fazer aqui? Ensinar o que para nós? Todo mundo assustado, e eles mesmos chegaram a falar isso. No segundo ou terceiro dia de treinamento, eles chegaram, olha, vocês estão de parabéns. Nós aqui na Argentina nunca passamos por um treinamento tão efetivo, porque um jogo que tem começo, meio e fim, ele consegue visualizar toda a empresa, passar por todos os departamentos em tão pouco tempo e obter resultados de uma forma tão efetiva e tão rápida. A partir dali, ali foi um teste. Primeiro passamos pelos argentinos, a partir dali começamos a subir. Nos convidaram para o Chile, fomos para a Colômbia, Venezuela, El Salvador, e esse ano tivemos a grata surpresa de sermos convidados para fazer nos Estados Unidos. Quando chegamos lá, foi outra surpresa, né? O que esses brasileiros vieram fazer aqui? Ensinar o que para americanos? Foram 32 americanos num treinamento, uma linguagem muito específica, um trabalho muito especial, e fomos aplaudidos de pé. E aí, logo perguntamos, a próxima parada, né, da Veruel será onde? Vamos para a Europa, vamos para a China, para onde é que nós vamos? Estamos indo, vamos chegando lá. Agora, Arnaldo, é possível sair da situação, porque é uma simulação, como nós estamos explicando aqui, não é? Sim. É possível sair dessa simulação para a prática? Ou a simulação já é a prática? A simulação é a prática. É a prática. É a prática. Quando você faz a simulação, o que você faz? Você pega situações reais que aconteceram na empresa e coloca numa escala reduzida. E aí você, na simulação, quer dizer, cada simulador, você faz em cima de quais são as mensagens que você quer passar para o seu público. Você pode mexer nas variáveis ao longo do game? Claro. Como se faz num simulador de avião? Claro, pode. Claro. Nós sempre fazemos isso. E dependendo das situações, quer dizer, você tem a possibilidade de mexer nas variáveis e de fazer com que os participantes modifiquem as suas estratégias em função da variação
das variáveis. Pois não, Carmen. Até os produtos, a gente utiliza na simulação os mesmos produtos que a empresa fabrica, se for uma indústria, ou, por exemplo, se você vai uma administração de um hotel, você vai utilizar todas as variáveis que um hotel utiliza. Então, e para cada simulador, nós vamos, dentro da empresa, nós vamos usar exatamente todos os produtos, os serviços. E as situações. As situações. Suponha que seja um hotel, você está fazendo um game desse, e aí você diz, olha, sabe aquele grupo de 150 pessoas? Cancelou. Gostariam de vir? Exatamente. Cancelou. Você hoje tem tantos apartamentos disponíveis e você precisa de 3 suítes, ou aí você faz um upgrade, não faz, tudo isso você trabalha. Numa simulação de um banco comercial, por exemplo, você trabalha Banco Central, mercado internacional, interbancário, a função de cada órgão dentro do banco, você trabalha com os aspectos externos e os internos também. Inadimplência, todas as taxas que você trabalha normalmente. O que nós fazemos? Nós fazemos uma escala reduzida, né? Porque você não pode trabalhar com os números que um banco comercial trabalha normalmente. Nós fazemos uma escala reduzida de todos os valores, né? De pessoas, de grupos de pessoas e tudo isso. Agora, Arnaldo, quanto tempo leva um treinamento desse com game? Bom, nós temos games que para meio-dia, 1 dia ou 2 dias, né? Quando você treina executivos de primeiro nível, que vai presidentes, diretores executivos, geralmente a gente usa o de 2 dias, que trabalha com um nível de decisão mais sofisticado, e além do tabuleiro você trabalha com planilhas de computador, onde eles fazem os orçamentos e os replanejamentos, né? Quando você quer trabalhar o pessoal operacional, os jogos mais simples, a gente não usa computador, a gente trabalha com maquininhas de calcular, exatamente Máquina de calcular com aquelas... Aquela de 1,99. Para mostrar que tinha aquela manivelinha. Isso. É a mais simples possível para provar que realmente você não precisa de grande sofisticação para aprender a administrar uma empresa. Porque o concreto é o seguinte, muitos funcionários não sabem nem o que é um fluxo de caixa. E, na verdade, como o objetivo de toda empresa é lucro, todo funcionário deve saber, deve entender como que a empresa ganha dinheiro. Ele tem que conhecer um pouquinho de finanças. Isso é fundamental no mundo de hoje. Eu tenho dificuldade com finanças. Então, os nossos jogos, como eles são lúdicos, você trabalha com as moedinhas, qualquer pessoa, qualquer criança de 10 anos, que nunca ouviu falar em finanças, ele monta uma demonstração de resultados e um balanço brincando. E aprende como funciona isso e como calcular. Então, as pessoas passam a entender de finanças e você quebra aquele tabu, aquele palavrão que é balanço e relatório financeiro. E isso é muito importante, porque o mundo de hoje, todo mundo tem que entender de finanças. E muitos dos participantes até chegam a dizer o seguinte: esse treinamento foi muito importante para mim, porque eu não só entendi como é que a empresa ganha dinheiro e como que eu posso contribuir com o meu trabalho para fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro, como também eu aprendi como administrar melhor as minhas finanças pessoais, que eu não tinha nenhuma noção de como é que eu administrava, quanto é que o dinheiro que entrava, quanto é que saía, etc. Então, esse ganho é muito grande para a pessoa, como indivíduo, e para a empresa, porque ele vai trabalhar de forma mais produtiva. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a gentileza e a participação conosco da Carmen Manzano e também do Arnaldo Simões, conversando um pouco conosco sobre games. Quero dizer que toda a entrevista por inteiro agora está no site, no cbn.com.br. Se você tiver perguntas, você entra lá no blog do Barbeiro. Se você tiver um livro ou um trabalho nessa área, quiser mandar uma pauta para cá, como eles fizeram, você pode mandar. Aliás, eles até publicaram uma reportagem no Valor Econômico, daí é o nosso convite. E dizer também a você que algumas das entrevistas que você ouviu aqui no passado foram publicadas pela editora Futura no livro CBN Mundo Corporativo.